Olá, alunos! Bom dia, mundo! Hoje acordei para vencer, que nós tenhamos esse pensamento essa semana, né? Todos somos vencedores. Nós vamos iniciar os estudos sobre teatro nessa semana. Ele é um assunto bem longo, né? Nós vamos trabalhar ele, acredito que pelo menos umas 4, 5, 6 semanas, né? Então, vou estar enviando essa primeira parte para vocês essa semana, que a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do teatro. Então, o teatro ele surgiu na Grécia Antiga, né? A palavra teatro vem do grego teatron e é uma configuração de arte em que um ator ou um conjugado de atores, ou seja, vários atores, interpretam uma história para um público em algum lugar. Como eu já falei, ele surgiu na Grécia Antiga no século IV a.C., devido aos festivais anuais do deus Dionísio, que é o deus da alegria, deus do vinho, entusiasmo e fertilidade. As peças eram encenadas com grandes máscaras, né? Só os homens podiam atuar, então se tinha que ter o papel de uma mulher lá naquele teatro, ele era feito através da máscara, né? As mulheres elas não eram consideradas cidadãs, elas não podiam participar de diversas atividades que eram realizadas na comunidade. Na Grécia Antiga, surgiram dois gêneros do teatro, a comédia e a tragédia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, na tragédia, são temas ligados à justiça, às leis, o destino. Eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. Então, Ésquilo, Sófocles, Eurípides são considerados os autores mais famosos da tragédia grega. Comédia. Tinha o intuito do riso dos espectadores, pois representava de forma engraçada o cotidiano da vida em formato de sátiras. Aristófanes foi um grande autor da comédia grega, e as peças desses autores influenciaram muito o teatro e são encenadas até hoje. Aqui tem um exemplo de teatro na Grécia, então esse era o formato dos teatros lá, eram construções gigantescas. O teatro romano, ele importou alguns elementos do teatro grego, mas eles formaram o seu próprio estilo. Então, o teatro deles era mais considerada uma diversão. Eles tinham a política do pão e o circo. E aí, o que eles faziam? Eles colocavam pessoas lutando entre si, que foram tem até seriado sobre isso, que são os gladiadores, que eles então lutavam, batalhavam, se matavam até o final, né? Então eram várias lutas, torneios então de lutas, né, em que os ricos senhores tinham seus lutadores e iam lá e o povo ia assistir. E política do pão e o circo, porque eles jogavam pão, né? E o circo era a diversão, que era então essa matança entre os gladiadores. No Brasil, quem trouxe o teatro para cá foram os jesuítas. E foi lá no século XVI, então demorou bastante tempo. Pensem que começou lá no século IV, né? E aí trouxeram para cá quando o Brasil se tornou colônia de Portugal. Então os jesuítas usavam o teatro para catequizar os índios. Ou seja, o teatro deles era ligado à religião. Eles podiam representar os personagens como santos, imperadores, demônios, né? Que eram representados de forma simbólica, mas no intuito de gerar medo nessa população para que ela aderisse à religião que os jesuítas queriam passar, que é a religião católica. Então, que eles deveriam temer a Deus, né? Fazer o que Deus queria, que eles diziam que pregavam. Caso então, poderiam vir demônios na vida deles seriam amaldiçoados, né? Também podiam mostrar a questão de milagres que iriam acontecer na vida deles, caso eles aceitassem ao Deus que eles queriam que eles seguissem. Então, eles usavam o teatro para que eles entendessem, já que muitas vezes a língua eles tinham dificuldades, né? Então, até o ano de 1584, as peças eram escritas em espanhol, português, tupi, né? E depois veio então o latim. O romantismo foi o grande responsável por trazer forças para o teatro brasileiro lá no século XIX, então se passou mais um tempo, né?
Então, nós temos vários escritores que ficaram conhecidos com relação ao teatro. Martins Pena, Gonçalves Magalhães, João Caetano, José Alencar e Machado de Assis. A porta de entrada para muitos amadores para o profissionalismo no teatro começou lá por volta de 1957, com o surgimento do Teatro de Arena de São Paulo, que nos anos seguintes foi responsável por uma forma grande da personalidade do mundo artístico. Então ficou mundialmente conhecido esse teatro. Então a ideia da nossa aula é isso, é ter essa iniciação sobre o teatro. Vocês vão entender um pouquinho mais com relação aos dois gêneros teatrais, como o teatro surgiu, assistindo esse videozinho aqui do link, que é a breve história do teatro. É um vídeo que foi o Telecurso que fez. A imagem dele não é 100%, mas é bem proveitoso o conteúdo e o formato que eles fazem para mostrar como que era o teatro antigamente. É bem bom para vocês assistirem para entenderem melhor. Esse texto não precisa ser copiado no caderno. Então, essa parte que eu expliquei, tá tudo ok. O que vocês vão ter que fazer no caderno essa semana é colocar lá semana 4, teatro, e responder essas 4 questões. Quando e onde surgiu o teatro? Diferenciar a tragédia e a comédia, por isso que é bom vocês assistirem um videozinho ali do Telecurso que ele explica também bem direitinho essa parte. Explique como era o teatro realizado pelos romanos, que é aquele que eu falei da política do pão e o circo, né? Então vocês têm que explicar como é que funcionava, porque ele é bem diferente da tragédia e da comédia que os gregos inventaram então. E depois, quem implantou o teatro no Brasil? Quem trouxe o teatro aqui para o Brasil? Qual era a finalidade desse teatro? Recém falei também. Então, usem o texto para responder essas questões, mas ele não precisa estar no caderno de arte. Só lembrando, então, que a partir dessa segunda-feira, né, dia 29, a pasta para entrega dos trabalhos do mês de março estará aberta. Leiam com atenção o que vocês têm que entregar naquela pasta, para que não aconteça, né, de faltar alguma coisa, certo? Lembrem de colocar sempre nos comentários particulares, então, o título da obra, o assunto, que geralmente sou eu que vou escrever aqui, e a técnica que vocês usaram, se foi desenho, se foi pintura, se foi colagem, se foi mais de uma técnica, podem escrever tudo ali. Caso vocês fiquem com dúvidas, lembrem de chamar então pelo Classroom agora, certo? Bons estudos, continuem se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau! Ei você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!